Bom, pessoal, bom dia para todo mundo, para aqueles que eu ainda não falei hoje. E hoje a gente vai continuar com a segunda parte daquele tema de anomalias congênitas pulmonares. Eu coloquei no tema, no título, ressaltando pacientes adultos, mas não tem jeito. Eventualmente a gente vai mostrar casos em crianças também, porque o contexto vai ser parecido, né? E hoje, nessa segunda parte, a gente vai discutir mais anomalias vasculares. Então, aqui em branco está o que a gente discutiu semana passada, e em amarelo, que eu pretendo discutir hoje. A genesia e atresia de artéria pulmonar, alça de artéria pulmonar, variz pulmonar, drenagens venosas anômalas, veias meândricas e malformações arteriovenosas. Essas anomalias vasculares, elas são extremamente variadas. É óbvio que em uma hora eu não vou conseguir falar sobre todas elas ou entrar em muitos detalhes de cada uma, mas o meu objetivo é tentar dar uma visão geral das mais importantes ou mais frequentes ou aquelas que mais comumente criam dificuldades diagnósticas. E elas são muito complexas porque a embriologia dessa formação vascular do pulmão é muito complexa. A gente tem, durante o período embriológico, vasos que se fecham, se ligam em lugares anômalos, formam shunts, os mais variados, e dentro desse universo, então, é que a gente vai tentar organizar. Então, né, nessas anomalias, a gente pode ter variações de número, de diâmetro, de drenagem das veias, e essas anormalidades, especialmente venosas, elas podem envolver veias tanto sistêmicas como pulmonares, e nós vamos ter desde casos simples, assintomáticos, sem nenhuma repercussão, até anormalidades muito mais complexas e frequentemente se associando a doenças cardíacas congênitas. Então, vamos tentar entrar um pouco nesse mundo. Esse primeiro caso aqui, pena que a gente, nesse esquema, não tem como deixar as pessoas com mais tempo para analisarem, para discutirem, mas eu chamo a atenção que é uma radiografia que, num primeiro olhar, parece normal, né? A transparência dos pulmões parece normal, mediastino sem alterações, o silhueta cardiovascular normal, seios costofrênicos livres, então aparentemente é um exame normal. Eu quero chamar a atenção que às vezes a gente simplifica muito a análise da radiografia de tórax. A análise da radiografia de tórax, bem feita, é uma coisa bastante complexa. Não existe aquele negócio que a gente vê em pronto-socorro, do sujeito tira a radiografia do envelope, olha contra a luz, está normal. O risco de deixar passar alterações importantes é muito grande. E aqui, se a gente analisar os arcos costais, a gente vai ver que tem irregularidades no bordo inferior dessas costelas, tá? Várias delas com contorno irregular. Não é liso como normalmente a gente vê. E isso é um sinal muito, muito, muito sugestivo de coarctação da aorta, tá? Então, a gente vê aqui, tanto na ressonância como na tomografia, que a aorta tem um estreitamento a esse nível, um estreitamento aqui, e a gente já vê aqui circulação colateral, porque o fluxo para essa porção inferior, ele acaba sendo prejudicado. E aí começa a se formar colaterais. Então, paciente com coarctação da aorta vai depender muito do grau de estreitamento. Eles podem até ser assintomáticos ou ter uma série de sintomas relacionados a isso. Sintomas do tipo ausência de pulso arterial nos membros inferiores ou diminuição da amplitude desse pulso, né? E associado à presença de pulso amplo e até hipertensão arterial nos membros superiores. Então, tem uma diferença de pressão, né, e de pulso entre os membros superiores que estão recebendo essa vascularização normal ou até acentuada por conta da estenose, né,
versus os membros inferiores que estão recebendo uma circulação diminuída. Aqui, de novo, para vocês verem, esse sinal que é muito próprio de coarctação. Vocês vão encontrar em alguns livros como sinal de Rosler, né? Aqui a mesma coisa, esse aspecto. E aqui uma reconstrução muito interessante, mostrando o motivo disso. Na hora que a gente tem essa estenose, existe uma rede ampla de circulação colateral que a gente está vendo aqui. E parte dessa circulação é feito por essas artérias subcostais. E essas artérias aqui, que estão hipertrofiadas e batendo com um pulso maior do que o normal, elas vão ao longo do tempo, lembrem que isso é um processo congênito, elas vão ao longo do tempo fazendo aquela erosão na face inferior da costela. E isso é que dá aquele sinal radiológico, né? Aqui a gente vê de novo, né, uma radiografia de tórax pouco expressiva, mas olhem o contorno desses arcos costais. Olha aqui um arco normal e aqui um arco com essas erosões na face posterior, né? Então, aqui está bem visto. E aqui, numa ressonância dinâmica, a gente vendo o aspecto da coarctação e da dificuldade de fluxo, da passagem do fluxo para a porção distal, né? Vejam o ponto que pode chegar essa circulação colateral. Obviamente vai ser maior, tanto maior vai ser o grau de estenose, né? Então, isso é a coarctação da aorta. Aqui um outro aspecto interessante que pode dar sintomatologia clínica é essa morfologia aqui alterada do tronco da artéria pulmonar e dos ramos. Normalmente, a imagem que a gente vê é isso aqui: o tronco da artéria pulmonar, dando saída ao ramo esquerdo e ao ramo direito da artéria pulmonar. Então, essa aqui é a anatomia normal, é o padrão normal que se espera. Nesse caso aqui, vejam, tem o tronco da pulmonar, vem a pulmonar direita, e da pulmonar direita surge a pulmonar esquerda. Então, ela faz uma alça envolvendo a traqueia, tá? E o nome disso é alça da artéria pulmonar. Então, ela se origina na porção posterior da pulmonar direita e ela cruza entre a traqueia e o esôfago para ir nutrir o pulmão direito. E isso pode determinar estreitamento da luz, tanto da traqueia como de brônquio principal, tá? Então, isso aqui é a chamada alça da artéria pulmonar. E essa compressão da traqueia ou do brônquio pode causar sintomatologia clínica, tanto na ausculta, com estridor, como causar telectasia ou enfisema obstrutivo. Então, veja, é uma malformação que a característica é essa da artéria cruzar da direita para a esquerda entre o brônquio, entre a traqueia e o esôfago. E é isso aqui, a morfologia. Tá vendo? Vem a artéria, né, e cruza entre a traqueia e o esôfago, né? Então, ela sai da esquerda e cruza para a direita, né? Então, aqui, rememorando, para vocês terem bem em mente, que é uma imagem que o radiologista olha o exame e faz o diagnóstico logo por essa imagem, nesse plano, né? Como é que é o normal e como é que é a alça, né? Aqui um caso antigo que a gente publicou, já tem mais de 15 anos, e no início a utilidade da ressonância, veja a dificuldade que a gente tinha, como é que a ressonância era primitiva, né? Mas já conseguindo mostrar muito bem pela ressonância o mesmo aspecto.
tá vendo? O tronco da pulmonar, à direita, a pulmonar que vem para a direita, e a pulmonar esquerda cruzando e envolvendo ali a traqueia. Aqui nessa reconstrução medieval, a gente vê o mesmo aspecto do vaso cruzando na frente da traqueia. E aqui um caso interessante, uma criança com 2 semanas de vida, com dificuldade respiratória progressiva, com baixa saturação de oxigênio. A gente vê uma diferença de tamanho dos pulmões, né? Esse pulmão aqui, a gente sempre tem dificuldade de definir qual é o pulmão doente. Se é esse aqui que está aumentado de volume ou se é esse aqui que está reduzido, né? Mas aqui nessa reconstrução foi muito feliz de mostrar a alça da artéria pulmonar, né? Comprimindo e estenosando a via aérea. E aí, então a gente tem uma hiperinsuflação desse pulmão direito. Aqui uma outra alteração vascular que a gente tem que conhecer, paciente de 35 anos, e esse tinha história de disfagia. Tá? O outro tinha dificuldade respiratória, esse tinha disfagia. Né? E a gente vê aqui a aorta, né? A crosta da aorta, e um vaso anômalo saindo aqui, né? E esse vaso, ao invés de cruzar entre a traqueia e o esôfago, ele passa por trás dos dois. Né? Ele passa por trás, ele é posterior ao esôfago. Nessa reconstrução frontal, a gente vê esse vaso, e isso, na verdade, é uma artéria subclávia direita anômala. A artéria subclávia sai logo no início dos vasos supraórticos, na frente. Nesse caso, ela sai atrás. Ela é o último vaso dos vasos supraórticos. Então, ela cruza o mediastino por trás. Aqui vocês estão vendo a luz do esôfago, né? E aqui a traqueia, ela passa por trás do esôfago e a traqueia, indo para o outro lado. E esses pacientes, esse tipo de alteração, ele pode fazer compressão do esôfago, né? Então, o nome disso é artéria subclávia direita anômala ou aberrante, e alguns chamam também de artéria lusória. Né? E o achado clínico, pode ser assintomático, muitas vezes é achado de imagem, mas esses pacientes podem cursar com disfagia. E aqui nesse esquema vocês veem bem como é que isso acontece. Tá? Ela sai aqui atrás, é o último vaso, né? Cruza o mediastino por trás do esôfago e da traqueia. Né? Então, isso é a subclávia anômala. E aqui, para vocês verem como é que é o normal. No normal, a subclávia direita, ela é o primeiro vaso. Ela sai do tronco braquicefálico. O tronco braquicefálico se divide em carótida direita e subclávia direita. Nessa malformação, ela sai aqui atrás. E aí cruza todo o mediastino por trás da traqueia e do esôfago. Isso é interessante por conta da possível compressão do esôfago. Aqui a gente vê um esôfago contrastado e essa compressão, essa impressão na luz do órgão devido ao vaso anômalo. E olha que bonita essa reconstrução, né? Está aqui a traqueia, está aqui o esôfago, e a gente vê uma compressão extrínseca no esôfago dado pelo vaso anômalo. Então, é a subclávia esquerda que está comprimindo o esôfago. E isso dá um quadro de disfagia e que é clinicamente conhecido também como disfagia lusória, uma vez que é devido a essa artéria lusória. E aqui uma coisa interessante, a gente discutiu a alça da artéria pulmonar primeiro e discutiu a subclávia anômala. E olha que interessante, a subclávia anômala, ela tende a comprimir o esôfago, a alça da artéria pulmonar tende a comprimir o esôfago pela frente, uma vez que eu expliquei que ela passa entre a traqueia e o esôfago. Então, ela comprime pela frente.
enquanto que a subclave anômala, que passa por trás das duas estruturas, faz a compressão na parede posterior do esôfago. Vocês vejam que uma radiografia de tórax em perfil com esôfago contrastado já é suficiente para que a gente tenha esse tipo de suspeição, né? Outra coisa curiosa, que provavelmente vários de vocês já ouviram falar, mas eu acho legal simplificar a coisa, é o chamado divertículo de Commerell, né? Essa artéria subclave aberrante, quando ela não nasce diretamente, como a gente está vendo aqui os outros vasos. Ela faz primeiro uma dilatação, né? E depois dessa dilatação é que ela surge. E essa zona dilatada é chamada de divertículo de Commerell. Isso é só uma curiosidade que certamente já ouviram falar, imaginando um bicho de 7 cabeças pelo nome, é uma coisa extremamente simples. É só uma dilatação dela na saída da aorta. Eu vou pedir vocês licença para fazer um comentário aqui que não tem nada a ver com as anomalias congênitas, mas uma coisa assim que meio que me chateou inicialmente, me aborreceu inicialmente, mas depois eu vi que a coisa ficou mais simples. No chat da semana passada, vários de vocês devem ter visto isso. Alguém começou a entrar e corrigindo várias coisas que eu falava, corrigindo o português de várias coisas que eu falava. Não interessa o nome, eu cobri, mas primeiro eu falei leite de cálcio e a pessoa reclamou que não era leite de cálcio, era leite de permeio, papapá. 1 minuto depois, a pessoa reclamou que eu chamei de vesícula em porcelana e ele me corrigiu dizendo que era vesícula de porcelana. 5 minutos depois, eu falei, eu usei malformação e má formação como sinônimos e a pessoa me corrigiu novamente que era malformação, questionando como é que era. E alguém até perdeu a paciência e escreveu logo que as duas são corretas, que ambos existem, são sinônimas, e tentou cortar esse papo que não tinha nada a ver com o chat. E se eu me aborreci no início, ou me incomodou no início, depois eu fiquei até feliz. Falei, cara, tem gente até de outras áreas assistindo. Isso provavelmente é um professor de português que está assistindo às aulas e ficou incomodado com algumas falhas minhas. Fui procurar no dicionário e na internet e vi que não tinha nada de errado. Então, o termo vesícula em porcelana ou vesícula de porcelana são usados como sinônimos, né? Assim como malformação e má formação, segundo vários dicionários, as duas formas são corretas, né? Tanto faz, o dicionário registra as duas grafias e fiquei mais satisfeito de saber que não estava falando tão errado assim, mas quis dar essa satisfação porque me preocupou muito com tantas informações diferentes sobre as malformações ou malformações que eu estava discutindo, a pessoa ficar só preocupada com português. E, professor, o senhor vai me desculpar, eu precisava fazer esse bullying com o senhor, já que o senhor fez comigo também, mas eu já não sei se depois disso o senhor vai ter que estudar de novo as malformações ou vai ter que voltar a estudar português, porque as suas correções, infelizmente, estavam todas erradas. Mas vamos em frente, então. Isso foi só uma curiosidade, já que eu tenho certeza que muitas pessoas viram isso no chat e tiveram dúvida. Aqui um outro caso, e esse caso a gente já viu em outra circunstância, era uma mulher de 58 anos que estava fazendo um estadiamento de câncer do intestino e, quando fez essa radiografia de tórax, foi observado esse nódulo aqui, aparentemente em topografia retrocardíaca, né? A radiografia em perfil confirmava o nódulo e a tomografia mostrava esse aspecto do nódulo
que não era totalmente arredondado, que ele tinha um prolongamento, né? E parecia estar em relação com estrutura vascular. Isso, na verdade, era uma variz pulmonar. É outra malformação vascular que pode ser encontrada, de pouco significado clínico, é um aumento localizado de um segmento da veia pulmonar, ou de toda a veia, e é classificado como variz desde que a drenagem seja normal para o átrio esquerdo e não haja hipertensão venosa. Então, é um achado simplesmente de imagem que não tem significado maior, mas que pode ser confundido com outras condições, como nesse caso foi com um nódulo que podia ser um nódulo neoplásico. Né? Aqui um outro caso, né? Esse aqui já mais complicado, uma criança que tem outras malformações congênitas, mas que apresenta essa imagem nodular aqui e que a tomografia mostra que é uma estrutura relacionada à veia pulmonar. Aqui esse caso é um caso do Dr. Arthur e da doutora Luciana, amigos meus muito próximos de São José do Rio Preto, e que tem uma experiência com lesões vasculares que eu não conheço outra. Eu acho que são as pessoas assim que mais lidam com esse tipo de alterações, tanto congênitas como adquiridas, né? E tem essa radiografia, que era um rapaz de 22 anos, assintomático, que chama atenção esse padrão vascular aqui das bases. Vejam, o pulmão, transparência parece normal, mas aqui nas bases a gente vê umas estruturas vasculares completamente atípicas. Vejam no detalhe, olha o calibre desses vasos, é uma vascularização absolutamente atípica para essa região. E aí, usando o contraste, fazendo as reconstruções, são veias que a gente chama de veias meândricas. São veias que elas drenam normalmente para o átrio esquerdo, não achante. Os pacientes, de regra, são assintomáticos. Isso é diferente, por exemplo, da drenagem anômala, tipo cimitarra, que faz um shunt da esquerda para a direita, mas é um achado importante que deve ser relatado, porque as complicações que podem surgir, por exemplo, de uma cirurgia pulmonar com essa alteração vascular, o cirurgião deve estar ciente disso. Esse caso foi publicado como um caso interessante. Na época, a gente fez uma pesquisa grande da literatura, embora veias meândricas tivessem sido descritas, mas a gente não encontrou nenhum caso com essa exuberância, né, com essa alteração. E, algum tempo depois, um outro caso, também em São José do Rio Preto, também do Dr. Arthur e da doutora Luciana, né, com aspectos semelhantes. Uma mulher assintomática e com essa vascularização absolutamente atípica. Então, foi uma coisa assim, muito curiosa, porque não tem na literatura caso com essa exuberância, 2 casos de São José do Rio Preto e que não são parentes, né? Então, houve até uma série de dúvidas se seriam os ETs que estariam chegando em São José do Rio Preto, se eles realmente estão entre nós, mas o fato é que um aspecto absolutamente aberrante e diferente de tudo que a gente tem visto ou via nessas lesões vasculares. Aqui um outro caso, esse bem mais simples, uma mulher de 37 anos assintomática que apresentou essas imagens nodulares na tomografia. 2 nódulos, né, em localizações diferentes e que, frente a um achado desses, o diagnóstico diferencial se abre, né, até com lesões metastáticas, por exemplo, ou nódulos de natureza infecciosa. É um diagnóstico amplo, né? Mas o exame, já simples em outros planos, mostrava um vaso muito grande chegando àquele nódulo, né? E com o uso do contraste, a gente via que todos esses nódulos se enchiam de contraste. Então, isso, na verdade, é o que a gente chama de uma malformação arteriovenosa.
esses pacientes podem ser assintomáticos ou, de acordo com o volume desse shunt, dessa comunicação, eles podem desenvolver sintomatologia de shunt da direita para a esquerda, com baixa saturação arterial de oxigênio, com cianose, com policitemia. Saber que 1/3 desses casos tem lesões múltiplas. E mais da metade deles apresentam alterações em outros sítios, tipo pele, membranas mucosas, outros órgãos, e isso aí é a chamada síndrome de Rendu-Osler-Weber. Né? Então, aqui a clínica, eles podem ser assintomáticos ou podem ter sangramento dos mais diversos, né? Na via aérea, tipo hemoptise, podem fazer dispneia, podem ter hematêmese, epistaxe, podem ter hemorragia cerebral. Uma coisa que eventualmente acontece, pode ser audível, pode ser audível e é forte para suspeição diagnóstica, é sopro, presença de sopro clínico na região da lesão, além das telangiectasias de pele e de mucosa. Então, aqui alguns outros casos, para vocês verem, quer dizer, a lesão e sempre a chegada e a saída de um vaso. Tem sempre uma artéria que chega e uma veia que sai. Então, isso é a fístula, a malformação ou fístula arteriovenosa. Aqui, por exemplo, uma criança de 11 anos, e olha como é que ficou bonita essa reconstrução, né? Com uma artéria chegando, o nódulo, né? E uma veia de drenagem saindo. Então, isso é o aspecto típico. Esse é um caso do Dr. Pedro Dalto, meu amigo do Rio, e é o aspecto típico da malformação arteriovenosa. E esses pacientes podem ter essa síndrome de Rendu-Osler-Weber, que frequentemente cursa com telangiectasias nas localizações mais diversas. Veja, esse aqui tem várias lesões nos lábios, na língua, né? na orelha, na face. Então, isso são as telangiectasias. Vejam de novo. E é super importante, eu sempre falo isso para os residentes, quando vê essas coisas esquisitas, dá uma olhada no paciente, conversar com ele, porque muitas vezes a pista diagnóstica ou até o selo diagnóstico surge não da lesão pulmonar em si, mas de lesões em outros compartimentos. Então, o radiologista, o pneumologista, precisa ser, antes de tudo, ter essa visão clínica de ver o paciente como um todo e muitas vezes obter informações que levam ao diagnóstico fora do pulmão ou do exame do tórax. Aqui também lesões vasculares no tubo digestivo, né, com hemorragia, que é um achado razoável. Aqui esse aspecto de lesões múltiplas, né, às vezes são fístulas pequenas, mas a quantidade delas é suficiente para levar à cianose. Às vezes lesões muito discretas, né, como a gente vê aqui, mas já caracterizando o problema. Às vezes lesões mais grosseiras, como essas aqui. Né? Mas sempre com essa característica, você vê que é diferente da variz que eu mostrei antes, que a variz, a lesão fica só na veia. Né? A lesão é da veia, enquanto que essa fístula é uma comunicação entre uma artéria e uma veia. Aqui um caso de um menino de 13 anos, que ele relatava há 2 anos quadro de epistaxe, dispneia, não tinha hemoptise, mas tinha telangiectasias cutâneas no pescoço e no tronco. A radiografia de tórax mostrava uma alteração aqui, uma opacidade localizada nessa base, e a tomografia, as reconstruções mostraram aqui muito bem esse aspecto da malformação. Às vezes tem só uma artéria e uma veia chegando. Às vezes essa malformação é mais complexa, como aqui a gente vê vários vasos chegando à lesão. Né? Então tem isso. E eventualmente a gente vai ter essas malformações comprometendo não só a rede vascular pulmonar, ou não a rede vascular pulmonar, mas outros sítios, como nesse caso, que era uma malformação comprometendo a parede torácica. Então vejam aqui, ele tem uma massa na parede, né? Alterações já na estrutura dos arcos costais,
uma lesão de evolução muito longa, e vasos anômalos, né, nutrindo toda essa massa. O paciente foi operado, isso era uma malformação arteriovenosa na parede. E, às vezes, isso pode, quer dizer, de acordo com a morfologia, criar dificuldades diagnósticas de outra natureza. Eu já tinha mostrado para vocês metástases vasculares, né, comprometimento vascular por metástases, fazendo lesões semelhantes a essa aqui. E esse paciente aqui era um homem de 65 anos que tinha feito uma ressecção de um sarcoma no pé. E ele estava em acompanhamento desse sarcoma, né? Fez essa tomografia, não sei, não me perguntem de exames prévios, certamente ele deve ter tido, mas não tinha nenhum relato, né? E ele fez essa tomografia e mostrou essa imagem curiosa aqui, né? Aparentemente nódulos agrupados ali, uma imagem alongada, serpinginosa. Na janela de mediastino não tem calcificação, é homogênea, né? E isso parece muito com casos que eu já mostrei para vocês de embolia tumoral, né? Na embolia tumoral, as células tumorais crescem dentro do vaso, proliferam, então fazem dilatação irregular do vaso e muitas vezes essas lobulações. Veja aqui vários casos de embolia tumoral. Então é um aspecto que pode ser semelhante, né? Aqui um outro caso, esse é um caso do Dr. Dani, lá de Curitiba. Vejam como é que o aspecto pode ser semelhante. Isso aqui eram metástases vasculares de um melanoma. E aqui o nosso caso, né? Mas com a injeção do contraste, ficou muito simples demonstrar que isso não eram metástases, e sim que era uma malformação vascular, né? Aqui a gente vê muito bem também esse aspecto, né, do vaso todo tortuoso e mal formado. Vocês vão falar, mas vem cá, se isso fosse metástases vasculares, também não podia se apresentar assim o vaso? Não, porque ele vai estar cheio de células tumorais. Então, ele não vai opacificar dessa forma. Vai acontecer isso que eu mostrei aqui. Ele não se enche de contraste como o restante da rede. Então, essa é a grande diferença, né? E aqui, de novo, a reconstrução desse caso, mostrando muito bem esse padrão vascular. Bom, aqui um outro aspecto que é muito descrito na literatura, muito discutido, também de uma alteração vascular. Veja, essa radiografia de tórax, transparência dos pulmões aparentemente normal, mas tem uma imagem atípica nessa região, como se fosse uma árvore crescendo aqui, né? E isso é o chamado síndrome da cimitarra. Eles comparam essa imagem, literatura, com uma cimitarra, que é esse vaso curvo, né, do Oriente. Isso traduz uma drenagem anômala das veias pulmonares, né? Eu acho mais parecido com uma árvore do que com uma cimitarra, mas isso é o gosto do freguês, depende muito do que ele cheirou naquele dia. E aqui, de novo, o mesmo aspecto, né? É um aspecto bastante repetitivo da cimitarra. E o que acontece é que essa veia anômala, ela drena para, em geral, para a cava inferior. É o aspecto mais comum dessa drenagem, tá? Então, a síndrome da cimitarra é um retorno venoso anômalo do pulmão direito, parcial ou completo, para a veia cava inferior, mas eventualmente também para veias suprahepáticas ou para o átrio direito. Então, vocês percebam que faz um shunt da esquerda para a direita, tá? Isso também é chamado de síndrome do pulmão hipogenético. Em adultos, frequentemente ela é assintomática, é um achado, mas pode evoluir para hipertensão pulmonar. E frequentemente se associa
com malformações do pulmão direito. Eu tinha discutido na aula anterior hipoplasia pulmonar, que é uma condição que frequentemente se associa a essa drenagem anômala. Aqui alguns exemplos, várias formas de reconstrução, mas mostrando aquele vaso anômalo aqui drenando para a cava inferior. Aqui nessa reconstrução, a mesma coisa, só que a cores. Né? Pode ser visto também por ressonância, né? Aqui a ressonância mostrando muito bem esse aspecto numa mulher, né? E o sangue venoso dessa região drena para a veia anômala, conectado à cava inferior. Aqui só para vocês verem onde é que isso se projeta na incidência de perfil, né? Na incidência sagital, e aqui a mesma coisa, uma mulher de 44 anos, um achado de imagem, onde a gente vê a veia tanto em antero-posterior como em perfil, né? A topografia dela e a imagem atípica, estranha, que a gente encontra. Aqui um caso bem recente, tá? Então isso que eu mostrei, a síndrome da cimitarra, e um caso bem recente, onde a gente tem uma certa redução de volume dessa base, dessa metade inferior do pulmão. Vejam que a coluna está descoberta, o mediastino está deslocado, mas chama atenção uma imagem em Y aqui, que é uma imagem anômala. Vejam, com as setas fica mais fácil, e aqui mais ampliado, aquela imagem em Y. Esse caso também é um caso de São José do Rio Preto, doutor Arthur e da doutora Luciana, e é uma cimitarra à esquerda. Né? Olha essa reconstrução, como é que isso ficou interessante. É a mesma drenagem anômala, só que na grande maioria das vezes isso acontece à direita, mas raramente acontece à esquerda. Esse caso a gente mandou para publicação e foi aceito ontem. Então, eu achei interessante até colocar aqui, porque foi ontem que a gente recebeu o aceite da revista para publicação. E veja essas reconstruções, como é que isso fica bonito. Tem uma artéria anômala que nutre aquela região, e aqui a veia, né, aquele Y que eu tinha mostrado, fazendo uma veia anômala que cruza o mediastino e vem drenar para a cava inferior. Né? Então, aqui essa anatomia completamente bem demonstrada por essa reconstrução. Né? Aqui um outro aspecto bastante interessante, que é esse aqui. Vejam, a gente sabe que o átrio esquerdo recebe as veias pulmonares. Então, esse aspecto aqui da esquerda é o aspecto normal. Veias pulmonares chegando ao átrio. Mas vejam que eu não tenho aqui as veias pulmonares do lado direito. Esse átrio faz essa terminação aqui, né, lisa, sem receber as veias. Então, aqui já temos na tomografia o diagnóstico. Né? Para vocês verem bem como é que é a diferença, né? Aqui o padrão normal. Veias chegando dos dois lados. Aqui faltam as veias pulmonares no nosso caso. Então, a margem desse átrio é lisa. Isso é um caso de atresia de veias pulmonares. Tá? Atresia de veias pulmonares é quando a gente tem ausência completa da drenagem venosa de um dos pulmões para o átrio esquerdo, sem drenagem anômala associada. Então, na verdade, a drenagem do que tem de pulmão é feita através de colaterais extrapulmonares, que vão drenar esse pulmão acometido, e não lesões pulmonares. E esses pacientes podem ter dispneia, podem ter hemoptise, podem ter infecções de repetição. Metade dos casos se associa com malformações cardíacas e pode cursar também com hipertensão pulmonar. Então, é uma condição que pode ter consequências bastante graves. E a conduta nesses casos vai variar com esse achado clínico.
ele pode ser só de observação, até porque esses pacientes às vezes desenvolvem essa hipertensão pulmonar a longo prazo, né? Ou eventualmente chegam até a necessitar de pneumectomia, né? Aqui então a gente vendo de novo para fixar bem a anatomia, como é que é o normal. Tá vendo? Veias pulmonares chegando ao átrio, de um lado e de outro, com esse aspecto na tomografia, e aqui essa margem lisa do átrio não tem as veias pulmonares do lado direito. E às vezes isso pode ser suspeitado já no exame, mesmo sem contraste, né? Vejam bem, isso aqui era uma mulher de 18 anos que tinha episódios de hemoptise. O que chama atenção? Ela tem um pulmão reduzido de volume, né? Comparem um com o outro, na radiografia o pulmão é reduzido. Tem na tomografia, nesse pulmão reduzido, um espessamento difuso de septos interlobulares. Esse espessamento ele está relacionado com os linfáticos e as veias que correm no septo pela obstrução do retorno venoso por causa da atresia, né? Então, aqui a gente vê a reconstrução, o átrio com aquele aspecto liso, né? Existe uma hipoplasia da própria artéria pulmonar, quer dizer, esse pulmão todo é hipoplásico, ele tem uma artéria pequena, e olhem como tem colaterais através de veias brônquicas. Então, essas colaterais de veias brônquicas, isso é uma das causas, a ruptura de uma dessas veias é uma das causas de hemoptise nesses pacientes. E esses pacientes podem, inclusive, cursar com varizes na mucosa da traqueia, que a gente está vendo aqui, tá? Então, essas varizes, elas podem ser secundárias a uma série de coisas, doenças cardíacas, hipertensão porta, que é uma causa importante, mas também podem estar relacionadas à obstrução de veias pulmonares, tipo congênita, como essa que eu estou mostrando. Aqui um menino de 7 anos com infecções respiratórias de repetição, episódios de hemoptise. Vejam, um pulmão reduzido de volume, com opacidades, uma diminuição da transparência. E vejam o aspecto repetitivo, é um aspecto que quem já viu uma vez vai fazer sempre o diagnóstico, o aspecto repetitivo da ausência das veias pulmonares daquele lado, e a artéria pulmonar direita hipoplásica, como todo esse pulmão normalmente se encontra. E aqui, essa circulação colateral. Artérias brônquicas, tem uma frênica aqui, ó, proeminente, artérias brônquicas, fazendo a coisa. Olhem as veias pulmonares do lado esquerdo e a ausência dessas veias do lado direito. Isso, à primeira vista, parece um pouco complicado, esse monte de vaso, mas quando a gente acostuma a procurar as coisas certas, essa coisa fica muito mais simples. Aqui um outro caso, com aquele mesmo aspecto de pulmão pequeno e septos espessados, e a ausência das veias do lado direito. Esse caso aqui é um caso interessante, uma mulher de 56 anos que tinha episódios de hemoptise. Ela tinha trombose da porta com hipertensão portal, não tem a ver com isso que a gente está discutindo, mas tinha essas falhas de enchimento na traqueia, né? Esses defeitos, desculpe, não é falha, esses defeitos na parede da traqueia. Isso, na verdade, eram varizes na mucosa traqueal. Uma coisa que a gente não está muito acostumado a ouvir falar, mas é uma coisa que pode ser vista já na tomografia, ou pelo menos ser suspeitada, né? As varizes na mucosa da traqueia. E aqui um último aspecto que eu vou discutir hoje, que é essa condição. A gente tem tronco da artéria pulmonar, tem a artéria pulmonar esquerda, mas não tem a artéria pulmonar direita, né? Então, a ausência da artéria pulmonar direita. Lembrando de novo para vocês como é que é o normal, esse lado aqui é o normal,
tronco da a artéria pulmonar esquerda, mas falta a artéria pulmonar direita. Isso é um caso de atresia da artéria pulmonar direita. A gente viu antes a atresia das veias pulmonares. E aqui a atresia da artéria pulmonar. Então, a gente vê, normalmente, nesses casos, também o pulmão é hipoplásico, né? Pequeno, reduzido, né? E a falta da artéria. Aqui um outro caso, mostrando a mesma coisa para a pulmonar esquerda. Está vendo? Olha, todo o ramo, toda a ramificação da artéria pulmonar direita, mas a ausência da artéria pulmonar esquerda num pulmão hipoplásico. Então, frequentemente, esses pacientes têm uma circulação colateral muito grande, né, para manter a vascularização. Isso aqui era um homem de 35 anos, com episódio de hemoptise discreta, passado de infecções de repetição, mas olha como ele tem colaterais ali, brônquicas, artérias brônquicas hipertrofiadas, artérias intercostais, veja aqui, vários vasos fazendo a circulação. Esse paciente acabou sendo submetido a uma pneumectomia direita por conta dessas complicações clínicas que ele apresentava. Esse aqui é um exame interessante, que a gente tem pouca experiência, mas que está ganhando importância progressiva, que é o chamado mapa de iodo. É uma técnica que permite a visualização direta das áreas com deficiência de perfusão. Então, vejam aqui nesse caso de agenesia, a pulmonar esquerda, os ramos normais, a perfusão normal, em vermelho, em amarelo. Nesse outro lado, a ausência da pulmonar e a perfusão deficiente de todo esse pulmão, que é hipoplásico. E aqui um caso mostrando a eventual gravidade da questão. Esse era um caso de um paciente que desenvolveu uma pneumonia, ele com uma gravidade clínica maior do que a esperada para a pneumonia que ele apresentou, uma dificuldade respiratória extrema, com esse quadro aqui no CTI, né, do pulmão ocupado pela pneumonia, o outro pulmão com a transparência aparentemente normal, mas era uma pneumonia num paciente que tinha agenesia da artéria pulmonar esquerda. Então, o pulmão que era vascularizado de forma normal é o que sofreu a pneumonia. E o outro pulmão hipoplásico, com vascularização deficiente, não foi capaz de manter a função respiratória. Então, ele apresentou essa dificuldade muito maior do que o esperado, porque o pulmão restante tinha uma deficiência muito grande de perfusão. Eu imagino que isso esteja um pouco confuso na cabeça de alguns de vocês. Os que quiserem rever esse material, ele vai estar disponível na internet, né? No site da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro. Mas fazendo um resumo grosseiro das coisas que eu mostrei, né? A gente discutiu a coarctação da aorta, onde tem o estreitamento do vaso e a circulação colateral. A gente discutiu a drenagem anômala das veias pulmonares, que é essa veia anômala que vem drenar para a cava inferior, né? A gente discutiu em relação a coisas vasculares a alça da artéria pulmonar, que é esse ramo esquerdo que passa entre a traqueia e o esôfago, né? E discutiu a subclave anômala, que passa por trás da traqueia e do esôfago, né? E a gente discutiu a variz pulmonar, tem pouca repercussão clínica, que é uma alteração só relacionada à veia, e discutiu as malformações arteriovenosas, onde existe um vaso, uma artéria chegando e uma veia saindo. E discutiu, finalmente, a atresia tanto das veias pulmonares, com esse aspecto do átrio liso, né? E a atresia da artéria pulmonar, onde a gente vê a ausência da artéria.
e comparando o padrão normal aqui, tanto da artéria como das veias. Eu acho que essa aula é um pouco pesada, um pouco cansativa, mas eu espero ter conseguido mostrar para vocês um panorama das possibilidades, ou mais importantes, ou mais frequentes, das malformações congênitas de origem vascular. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Semana que vem a gente vai discutir alguns casos interessantes, mas casos avulsos. E peço, então, a Milene para abrir o microfone para quem quiser se despedir. E quem quiser fazer alguma pergunta ou coisa, por favor, use o chat ou então o meu e-mail, que eu vou estar absolutamente disponível para responder fora desse contexto da aula. Pode, por favor, então, Milene, abrir o microfone para quem quiser se despedir. Cada um pode abrir o próprio microfone. Oi, Edson. Oi? Glória Pâmela de Niterói, da UF. Oi, Glória. Querida, eu queria te falar assim, eu fico emocionada assistindo essas aulas. São de uma beleza, são lindas, lindas de assistir. A didática, a beleza dos casos que você traz. Acho que só da gente ver os professores Jorge Manhães, Miguel, Luiz Felipe, a gente que é da UF, foram nossos grandes professores, e ver eles assistindo aqui só enche a gente de orgulho. Você é o cara. Fico encantada. Não pare nunca, por favor. A gente agradece. Obrigado, minha super residente querida. Você sabe que eu te amo, que Anderson não esteja aqui nos ouvindo, mas você sabe que eu te amo. Você mora no meu coração. Obrigado, beijo, Glória. Um beijo bem grande para você. Um beijo. Edson Marchiori, aqui é Vitor Hugo Coelho de Pelotas, Rio Grande do Sul. Fui aluno da residência aí em 1982. Opa! Faz tempo, meu. Um abraço, felicidades para vocês. Para você também, muito obrigado, hein? Obrigada, doutor Edson, mais uma vez. É Carmen de São Paulo. Grande abraço. Oi, Carmen. Um abraço grande para você, Carmen. Muito obrigada. Oi, Edson, é Rúbia, de Salvador. Rúbia, tudo bem? Tudo jóia, aula 10, 10, 10. Eu acho que é um benefício que esta pandemia trouxe. Ter essas aulas semanalmente. Bom demais, viu? Obrigado, Rúbia. Um beijo grande para você. Edson, bom dia. Ciro, querido. Cirinho, estava faltando você. Tá para te dizer que tu é demais, meu irmão. Inconveniente, tem que pagar caro para assistir isso, tá bom? Quem sou eu? Você obrigado, é o cara, Ciro. Eu fico esperando de manhã, quarta-feira, para falar contigo. Que bom. Um grande abraço. Maior prazer. Beleza, beleza. Edson. Oi, Edson. Tudo de bom. Oi, a Luciana aqui de Rio Preto, Edson. Oi, Luciana. Você viu como é que vocês foram falados hoje, hein? Muito obrigada por você ser meu professor, e as aulas são maravilhosas. Viu? Obrigado. Viu? Obrigado, um abraço. Para você também. Fala com teu pai para não ficar zangado com a história do ET, hein? Então, eu quase morri de rir. Ainda bem que não estava o som ligado. Um beijo, Lu. Um beijo. Edson, bom dia. Ô, Edson, Luiz Felipe. Oi, Felipe, bom dia. Eu quero discordar de você veementemente. Sua aula não foi pesada, foi leve, uma beleza de aula. Parabéns, muito boa. Poxa. Leve. Gostosa de ver, muito bom. Obrigado, Felipe. Ouvir isso de você é uma honra. Você não tem ideia do respeito que eu tenho por você e do carinho que eu tenho por você. Agora, me tira uma dúvida aqui, Edson. Aquela malformação vascular que você tinha, uma artéria anômala e uma veia anômala. Quer dizer, aquilo é uma malformação que acompanha também o sequestro pulmonar, mas só que nesse caso não tem a malformação brônquica junto? Ô, Felipe, aquilo que a gente discutiu semana passada e que você realmente chamou a atenção daquele espectro das lesões, eu acho que isso entra também nessa questão, entendeu? Quer dizer, ele não tem não tem uma pleura própria, não tem algumas características do sequestro,
mas é uma coisa que se confunde muito com sequestro, porque essas drenagens anômalas, frequentemente, elas recebem também vascularização arterial direto da aorta. Então, isso faz uma confusão muito grande entre essa drenagem anômala e o sequestro. Eu concordo com você. Eu vi um caso recente só dessa malformação arterial que não tinha a drenagem anômala. Muito assintomático. Muito interessante. Grande abraço, Edson. Para você também. Prazer em falar contigo, Felipe. Abraço. Edson, Jorge Manhães. Oi, Jorge. Tudo bem? Parabéns, Edson. Uma beleza de aula, hein? Obrigado. Os slides estão belíssimos. Tá bom? Obrigado. Agradeço mais uma vez. Imagina. Bom Um grande dia. abraço para você. Obrigado. Edson, eu e Calu assistindo junto, dentro do carro, indo para o fundão, viu? Beijo grande, Edson. Beijo grande. Saudade das duas. Maravilha! Tá bom? Aula bárbara. Beijo para vocês. Breve a gente vai estar se vendo no fundão de novo. Ok. Até logo. Beijo. Tchau. Edson, muito obrigada, tá bom? Muito Lúcia? obrigada. Isso. Uhum. Um Tá beijo. vendo? Tô aprendendo a reconhecer tua voz. Tá vendo? Um beijo, Lúcia. E diga, Celinha. Beijo, Lúcia. Um beijo bem grande, menina. Tá bom. Saudades? Tchau. Tá bom, tá. Tchau. Obrigada, Edson. Imagina. Um beijo, Celina. Celina. Obrigada, a aula foi excelente. A única coisa que a gente fica preocupada, né, porque essas malformações e, na realidade, diagnóstico na fase adulta foi porque a gente, na pediatria, deixou passar. E isso preocupa, né? A gente tem que ter conhecimento mesmo, procurar estudar, aprender, para ver se consegue fazer esse diagnóstico mais precoce. Mano. A gente vai acumulando experiência, vai acabando. Mas deixar passar coisas, todo mundo deixa. Isso aí não tem como não acontecer. A gente tenta minimizar, né? Tá certo. Pois é. Aí a gente tem que escutar o professor Edson, cada vez mais. Tá bom. Então tá bom. Muito obrigada, beijo, Edson. Tchau. Grande abraço, Edson, mais uma vez. Tudo de bom. Oi, saúde. Antônio. Um abração grande para você, Antônio. Para ti também, querido. Obrigado, meu amigo. Ok. Milene, então podemos encerrar, né? Ó, Edson, um abraço de Portugal. Tava esperando no fim, hein? Oi, Diane. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Um beijo grande para você. Maravilha. Assim, encantador, fantástico. Não há palavras. Muito obrigado desse lado do mundo. Muito obrigado. Imagina. É uma Dá um honra. beijo nesse povo todo aí de Portugal que eu mandei. Mando sim. Obrigada. Imagina. Beijo grande. Beijo. Tchau. Edson, para te dar um abraço, Pedro Dalto. Maravilha de aula. Pedrinho, você estava aí? É claro, aprendendo com você sempre, meu amigo. Meu irmão Maravilha. querido. É uma aula assim, fantástica, isso todo mundo deveria ver, porque se consegue passear por um assunto difícil de uma forma brilhante. Parabéns mais uma vez, como sempre. Obrigado, um beijo para Pedro. você. Super obrigado. Você está fazendo um benefício enorme. Obrigado. Um abraço, Pedro. Portugal. Tudo bom? Que bom. Estamos aqui vendo essa maravilha. Um grande abraço. Um abração grande. Valeu. Bom, pessoal, vou me despedir então. Um super abraço para todo mundo que ainda ficou. E semana que vem a gente está junto de novo.